O ano era 1844 e o sol da Virgínia castigava a terra com uma força implacável. No coração do sul dos Estados Unidos, a vida era ditada pelo ritmo da colheita do tabaco, uma riqueza construída sobre o suor e o sofrimento de centenas de almas escravizadas. Em meio a campos que se estendiam até onde a vista alcançava, erguia-se a imponente plantação conhecida como Vance's Folly, ou a loucura de Vance. O nome, sussurrado com temor pelos que ali viviam, parecia uma ironia, pois tudo na propriedade era meticulosamente controlado. A casa grande, com suas colunas brancas e varandas arejadas, era um oásis de luxo e poder que contrastava brutalmente com a miséria das senzalas, escondidas da vista dos visitantes. O ar era pesado, carregado não apenas com o cheiro adocicado das folhas de tabaco secando nos galpões, mas também com uma tensão constante, uma atmosfera de vigilância e medo, onde cada olhar, cada palavra era medido. Naquele lugar, a liberdade era um sonho distante, e a sobrevivência dependia de uma obediência cega e silenciosa. No centro deste império de dor e opulência reinava o coronel Alistair Vance, um homem de 50 anos cuja rigidez de postura refletia a inflexibilidade de sua alma. Dono de Vance's Folly e de cada vida que nela habitava, o coronel era um patriarca tirânico, obcecado pela manutenção da honra de seu nome e pela pureza de sua linhagem. Para ele, o mundo era dividido entre senhores e servos, e qualquer borrão nessa linha era uma afronta que merecia punição imediata e severa. Ele não precisava levantar a voz para ser temido. Seu silêncio era mais ameaçador que qualquer grito e seu olhar gelado era capaz de paralisar o mais valente dos homens. Sua fortuna e status social na Virgínia foram construídos com um punho de ferro, e ele governava sua família e seus escravos com a mesma crueldade calculada. Aos olhos da sociedade, ele era um pilar de ordem e tradição, mas para aqueles sob seu domínio, Alistair Vance era a personificação do próprio diabo, um mestre cujo poder era absoluto e cuja misericórdia era inexistente. A crueldade do coronel Vance não era um boato, mas um fato demonstrado diariamente. Numa tarde quente, enquanto inspecionava os estábulos, ele notou um breve e inocente olhar trocado entre sua filha, Elara, e Samuel, um jovem escravo que cuidava dos cavalos. Para qualquer outra pessoa, o momento passaria despercebido, mas para a mente doentia do coronel, aquilo foi um ato de insolência. Sem dizer uma única palavra, ele se aproximou de Samuel, que cuidava de um dos garanhões. Com uma calma aterrorizante, o coronel pegou um chicote de montaria que estava pendurado na parede. Diante dos olhos horrorizados de sua própria filha e de outros escravos paralisados pelo medo, ele desferiu um único violento golpe nas costas de Samuel. O som do couro cortando o ar e a pele foi seco e brutal. Isto é para que você se lembre do seu lugar e para onde seus olhos devem mirar, disse o coronel, com a voz baixa e controlada, antes de se virar e se afastar como se nada tivesse acontecido, deixando para trás um homem ferido e uma filha em choque, ciente de que o monstro que ela chamava de pai era capaz de qualquer coisa. Essa foi apenas a apresentação do mundo cruel do coronel Vance. Se você já sentiu o impacto dessa injustiça e quer saber como essa história de coragem e vingança se desenrola, não perca tempo. Se inscreva agora no canal, deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias como esta. No coração da plantação Vance's Folly, a vida de Elara Vance era uma gaiola dourada, construída com os tijolos da obediência e cimentada pelo medo de seu pai. Aos 19 anos, ela possuía a beleza delicada de uma flor do sul, mas por trás de seus olhos dóceis florescia uma coragem que ninguém suspeitava. Seu único refúgio era o estábulo, um lugar onde o cheiro de feno e couro abafava a atmosfera sufocante da casa grande. Era ali, em momentos roubados e perigosos, que ela encontrava Samuel. O amor entre eles era silencioso, comunicado em olhares rápidos e no toque fugaz de suas mãos enquanto ele cuidava dos cavalos. Para Elara, aqueles breves instantes não eram apenas um romance proibido, mas o único momento em que se sentia verdadeiramente viva, respirando um ar que não era controlado pelo seu pai.
Aquele amor era sua liberdade e, ao mesmo tempo, sua sentença, um segredo que, se descoberto, não custaria apenas sua reputação, mas a vida do homem que amava e a sua própria paz. A rotina de medo e segredo foi quebrada por uma verdade impossível de esconder. Elara estava grávida. O que deveria ser uma notícia de alegria se tornou um terror que a sufocava dia e noite. A primeira pessoa a saber foi Hattie, a mãe de Samuel, uma mulher de olhar sábio e mãos calejadas que servia como parteira na senzala. No silêncio de uma pequena cabana, longe dos ouvidos curiosos da casa grande, Holt confirmou a gravidez com um aceno de cabeça lento e grave. Não houve celebração, apenas o peso esmagador da realidade. Aquele bebê, um fruto do amor mais puro que Elara já conhecera, era também uma mancha imperdoável na honra da família Vance. Para o coronel, aquela criança não seria um neto, mas a prova viva de uma traição, uma desonra que ele certamente apagaria com sangue. Elara e Hattie sabiam que não estavam mais guardando um segredo, mas protegendo uma vida contra um monstro que não hesitaria em destruí-la para manter as aparências. O coronel Alistair Vance era um homem que notava tudo. Sua vigilância era como uma teia de aranha, invisível e mortal, espalhada por cada canto da plantação. Ele percebeu a mudança em sua filha, a palidez, a forma como ela evitava as refeições em família e o jeito como seu olhar parecia sempre distante. Ele não precisou de espiões ou confissões. Numa noite fria, ele a convocou para seu escritório, um cômodo sombrio dominado por livros de contabilidade e o cheiro de charuto. Sem rodeios, com uma voz desprovida de qualquer emoção, ele a confrontou. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação. Você carrega a vergonha debaixo do seu vestido, ele disse, seus olhos gelados fixos nos dela. Elara tentou negar, mas sua força vacilou sob o peso daquele olhar. As lágrimas que ela tanto segurou vieram em uma torrente silenciosa. A confissão não precisou de palavras. Seu desespero disse tudo. Naquele momento, Elara deixou de ser a filha amada e se tornou, aos olhos de seu pai, um problema a ser resolvido. A punição do coronel não foi um ato de fúria, mas de crueldade calculada, uma sentença proferida com a calma de um juiz. Ele apresentou a Elara um ultimato sádico, um caminho sem escolha. Ela se casaria imediatamente com um rico fazendeiro vizinho, um homem mais velho que ela desprezava, para dar uma fachada de legitimidade à sua condição. Quanto ao bebê, o coronel foi claro, assim que nascesse seria arrancado dela. A mancha será apagada, disse ele. A criança seria vendida para um estado distante, para nunca mais ser vista, ou simplesmente desapareceria, um destino que lhe deixou pairando no ar com um sorriso cruel. E para garantir a obediência de Elara, ele adicionou a ameaça final. Se ela se recusasse ou tentasse qualquer loucura, ele pessoalmente açoitaria Samuel até a morte diante de seus olhos e venderia toda a família dele para as plantações de açúcar da Louisiana, um destino pior que a morte. O coronel não estava apenas punindo sua filha, ele estava destruindo sua alma. Naquela noite, trancada em seu quarto, Elara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O mundo que ela conhecia havia se desfeito, e em seu lugar havia apenas um abismo de desespero. Cada opção que seu pai lhe dera era uma forma diferente de morte. A morte de seu amor, a morte de seu filho, a morte de sua própria identidade. Ela chorou até que não houvesse mais lágrimas, sentindo-se completamente impotente, uma peça no jogo de honra de seu pai. Contudo, em meio à escuridão de sua dor, algo começou a mudar. A imagem do rosto aterrorizado de Samuel e a vida que crescia dentro dela acenderam uma faísca em seu coração partido. A submissão não a salvaria, nem a seu filho. Naquele momento, a jovem delicada e obediente começou a morrer, e em seu lugar nasceu uma estrategista. Ela secou o rosto e se olhou no espelho. Se para sobreviver e proteger seu filho ela precisava se tornar a filha perfeita e a esposa exemplar, então ela o faria. Por fora, ela seria a personificação da obediência, mas por dentro, ela começaria a forjar a vingança. Com a decisão tomada, a transformação de Elara começou. Ela aceitou o casamento arranjado por seu pai com uma docilidade que surpreendeu a todos, inclusive o próprio coronel.
Por fora, ela se tornou a imagem da filha arrependida e obediente, movendo-se pela casa grande com uma graça silenciosa, como uma boneca de porcelana que aprendeu sua lição. Ela participou dos jantares, sorriu para os convidados e discutiu os preparativos do casamento com uma calma assustadora. O coronel Vance, satisfeito, via naquela submissão a restauração de sua honra e o triunfo de sua autoridade. Ele acreditava ter quebrado o espírito de sua filha, moldando-a de volta à forma que ele desejava. Mal sabia ele que debaixo daquela superfície de obediência, Elara estava construindo uma fortaleza de ódio e determinação, e cada sorriso forçado era um tijolo a mais em sua muralha, escondendo um plano desesperado que já começava a tomar forma em sua mente. Na calada da noite, quando a plantação estava mergulhada no silêncio, Elara arriscava tudo. Descalça e coberta por um xale escuro, ela se esgueirava até a senzala para encontrar Hattie. Na pequena cabana de chão batido, iluminada apenas por uma vela bruxuleante, as duas mulheres traçaram o plano mais perigoso de suas vidas. Hattie, com sua sabedoria ancestral, explicou como poderiam simular um parto prematuro. Usariam ervas para induzir as dores na hora certa, e um pequeno animal, sacrificado no momento do nascimento, forneceria o sangue necessário para tornar a farsa convincente. Elara seria declarada como tendo dado à luz a um natimorto. O risco era gigantesco. Se fossem descobertas, a morte seria o destino mais brando para todos os envolvidos. Mas, olhando nos olhos firmes de Hattie, Elara não viu medo, apenas a mesma determinação feroz que sentia em seu próprio coração. Elas não estavam apenas enganando um homem, estavam desafiando um sistema inteiro para salvar uma vida inocente. O casamento de Elara com o Sr. Abernathy, um viúvo rico e quase 30 anos mais velho, foi um evento grandioso, uma demonstração do poder e da influência da família Vance. A noiva, vestida de seda branca, caminhou até o altar como se flutuasse, o rosto coberto por um véu que escondia seus olhos vazios. Para os convidados, ela era a personificação da pureza sulista, uma dama resgatada de um erro juvenil. Para o coronel, era a conclusão de seu plano, a mancha em sua honra finalmente coberta por uma aliança de ouro. Durante a cerimônia, Elara sentiu a mão fria de seu novo marido segurar a sua e viu o sorriso triunfante de seu pai. Naquele momento, ela não sentiu nada além de um frio profundo. Ela estava se casando com um estranho e se condenando a uma vida de mentiras para proteger seu filho. Cada promessa que ela fez no altar era uma mentira, e cada aplauso dos convidados soava como o bater de pregos em seu caixão. Essa história está mexendo com você? Se sim, não se esqueça de curtir o vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas e comente o que você faria no lugar de Elara. Meses se passaram em uma agonia silenciosa. Elara vivia sob o teto de seu pai, suportando a presença de seu marido em visitas formais, enquanto sua gravidez avançava, escondida sob vestidos largos. Então, em uma noite de tempestade, o plano foi colocado em ação. Gritos agudos ecoaram pelos corredores da casa grande. Elara se contorcia na cama, e Hattie foi chamada às pressas. O pânico controlado tomou conta da casa. Horas depois, Hattie saiu do quarto com o rosto marcado pela exaustão e pela tristeza. Com a voz embargada, ela anunciou ao coronel e ao Sr. Abernathy que o bebê havia nascido cedo demais, fraco demais para sobreviver. Um pequeno embrulho manchado de sangue foi apresentado como prova da tragédia. O coronel Vance, com uma expressão de falsa compaixão, declarou o assunto encerrado. Ele sentiu um alívio gélido. A natureza em sua visão havia corrigido o erro de sua filha, a mancha em seu nome fora de fato lavada. Longe dos olhos da casa grande na mesma noite, a verdadeira história se desenrolava em uma cabana isolada na beira da floresta. Sob os cuidados de Hattie e com Samuel segurando sua mão, Elara deu à luz um menino saudável e forte. Naquele breve momento, no silêncio quebrado apenas pelo choro do recém-nascido, eles foram uma família. Elara segurou seu filho nos braços, beijando seu rosto e memorizando cada detalhe, cada traço que o ligava a ela e a Samuel. As lágrimas que ela derramou não eram de dor, mas de um amor tão profundo que doía. Ela o chamou de Noah. Sabia que aquela seria a primeira e a última vez que o seguraria como mãe. Com o coração se partindo em 1000 pedaços, ela entregou o bebê a Hattie.
Aquele ato foi a coisa mais difícil que já fizera, um sacrifício que a assombraria pelo resto de seus dias. Mas era a única maneira de garantir que seu filho vivesse. Na manhã seguinte, a segunda parte da mentira foi cuidadosamente plantada. Samuel e Hattie levaram o pequeno Noah, envolto em trapos, até o capataz da plantação. Eles contaram a história que haviam ensaiado. Encontraram o bebê abandonado perto do riacho, provavelmente deixado por algum viajante desesperado. O capataz, indiferente, levou o caso ao coronel Vance. Para o mestre da plantação, aquela criança era apenas mais uma boca para alimentar, mais um futuro trabalhador para os campos de tabaco. Distraído com os preparativos para a mudança de Elara para a propriedade de seu novo marido e ansioso para deixar para trás qualquer lembrança da gravidez de sua filha, ele deu de ombros e permitiu que o bebê ficasse. Sem saber, Alistair Vance havia sentenciado seu próprio neto a uma vida de escravidão em suas terras. Noah, o herdeiro de sangue da fortuna Vance, foi registrado nos livros da fazenda como órfão, propriedade de seu avô. A vida de Elara como senhora Abernathy começou em uma nova gaiola dourada, uma propriedade vizinha a Vance's Folly. Ela desempenhava seu papel de esposa com perfeição, administrando a casa e a sociedade com uma eficiência fria que impressionava a todos. Mas seu coração e sua mente permaneciam na plantação de seu pai. Da janela de seu quarto ela podia ver os campos onde seu filho um dia trabalharia. Ela vivia em um estado de vigilância constante, esperando por qualquer notícia, qualquer vislumbre de Noah. A dor de estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe era uma tortura diária. Ela havia salvado a vida de seu filho, mas se condenara a uma existência de impotência, assistindo de longe enquanto ele crescia como um escravo, sem saber de sua verdadeira origem. Naquele momento, Elara estava em seu ponto mais baixo, despojada de seu amor, de seu filho e de sua identidade. O mundo acreditava que ela não tinha mais nada, mas na escuridão de seu desespero, uma semente de vingança começava a germinar. Os anos que se seguiram foram uma lição de paciência e dissimulação para Elara. Na mansão Abernathy, ela se tornou a esposa modelo, uma figura de graça e competência que administrava a casa com uma precisão impecável. Seu marido, o Sr. Abernathy, via nela não uma parceira, mas um troféu, a jovem e bela flor da família Vance que ele exibia com orgulho. Cego por sua própria vaidade, ele concedeu a ela o controle total sobre as finanças domésticas e os assuntos da propriedade, acreditando que sua docilidade era um sinal de contentamento. Ele não poderia estar mais enganado. Cada sorriso que Elara lhe oferecia, cada gesto de submissão, era uma peça de teatro cuidadosamente ensaiada. Ela estava ganhando sua confiança não para servi-lo, mas para usar seu poder e sua riqueza como uma arma, forjando lentamente as chaves que um dia abririam as portas da jaula de seu pai e a libertariam de seu passado. A dor da separação de seu filho não diminuiu com o tempo. Em vez disso, ela se transformou. O desespero agudo deu lugar a uma determinação fria e cortante, um fogo que ardia baixo e constante em sua alma. Todas as noites antes de dormir, Elara se postava na janela de seu quarto, que tinha vista para as terras distantes de Vance's Folly. Ela não olhava com saudade ou tristeza, mas com o foco de uma predadora estudando sua presa. Ela observava as luzes da casa grande, imaginando seu pai sentado em seu escritório, satisfeito com o mundo que havia construído sobre a miséria de tantos. Naqueles momentos de silêncio, ela renovava sua promessa. Ela não estava apenas sobrevivendo, estava se preparando. Cada dia que passava era um dia a menos na vida do império de seu pai, e ela seria a arquiteta de sua ruína, pacientemente esperando o momento certo para colocar a primeira pedra no lugar. A biblioteca do Sr. Abernathy tornou-se o campo de treinamento secreto de Elara. Sob o pretexto de aprimorar suas habilidades como anfitriã e administradora, ela passava horas trancada entre as estantes de mogno. Ela não lia romances ou poesia, mas sim tratados sobre leis agrárias, manuais de contabilidade e relatos de casos comerciais. Seu marido via aquilo como um passatempo inofensivo, um sinal da boa educação de sua esposa. Para Elara, era uma educação para a guerra. Ela aprendeu a decifrar os jargões legais, a identificar fraudes em livros de contas e a entender as complexas redes de dívidas e favores que sustentavam a aristocracia da Virgínia.
Secretamente à luz de velas, ela praticava sua caligrafia, transformando-a de uma escrita delicada e feminina em uma imitação perfeita da assinatura de homens de negócios, uma habilidade que ela sabia que um dia seria crucial. Sua nova posição como senhora da casa Abernathy lhe deu acesso a um tesouro de informações. Ao organizar os documentos de seu marido, ela começou a encontrar registros de transações comerciais com seu pai, o coronel Vance. Eram negócios de tabaco, compra de terras e empréstimos. Com o tempo, Elara começou a criar seu próprio livro de contas secreto, um registro paralelo onde anotava cada detalhe, cada inconsistência que encontrava nos papéis de seu pai. Ela descobriu pequenas mentiras que escondiam grandes dívidas e acordos duvidosos que manchavam a imagem de honra que o coronel projetava para o mundo. Aquele era o começo de seu arsenal. Ela não estava apenas juntando fatos, estava mapeando as fraquezas na fortaleza de seu pai, procurando pela rachadura estrutural que, com a pressão certa, faria tudo desmoronar. A comunicação com Hatch era o elo mais vital e perigoso de seu plano. Visitas eram impossíveis, e cartas eram arriscadas demais. Então, Elara desenvolveu um sistema engenhoso, usando a rotina da plantação contra seus opressores. Uma vez por semana, um lote de roupa de cama fina era enviado da casa Abernathy para Vance's Folly, para ser lavado pelas mãos experientes das lavadeiras de lá, uma prática comum entre vizinhos ricos. Escondido na bainha de um dos lençóis, Elara costurava um pequeno pedaço de linha colorida. Uma linha vermelha significava: Noah, está bem? Uma linha azul: há algum perigo? A resposta vinha na forma como as roupas eram devolvidas. Um lençol dobrado com as pontas para dentro era um sim. Com as pontas para fora, um não. Era um código simples, silencioso e invisível para todos, exceto para as duas mulheres cuja aliança secreta era a única esperança de Noah. Com o passar dos anos, o sistema de comunicação entre Elara e Hatch se tornou mais sofisticado. Elas encontraram aliados silenciosos entre os escravos que faziam entregas entre as duas propriedades. Um jovem chamado Titus, que trazia vegetais da horta de Vance's Folly, se tornou um mensageiro de confiança. Ele não carregava bilhetes, mas sim informações memorizadas. Hatch lhe contava sobre o crescimento de Noah, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, a teimosia em seu olhar que era idêntica à de sua mãe. Titus, por sua vez, relatava tudo a Elara durante suas entregas, em sussurros rápidos na cozinha. Para o resto do mundo, era apenas um escravo entregando mercadorias. Para Elara, cada visita de Titus era um sopro de vida, um lembrete tangível de pelo que ela estava lutando e do filho que ela observava crescer através dos olhos de outra pessoa. A rede de informações de Elara não se limitava a receber notícias de seu filho, ela começou a usá-la para coletar provas. Ela instruiu Hatch, através de suas mensagens codificadas, a se tornar a guardiã das histórias da senzala. Cada punição injusta, cada família separada em um leilão, cada promessa de liberdade quebrada pelo coronel Vance deveria ser memorizada. Hatch, com sua mente afiada e sua posição respeitada na comunidade, tornou-se uma cronista silenciosa da tirania do coronel. Ela sabia quem havia sido vendido ilegalmente para o sul profundo, quais crianças eram filhas não reconhecidas de capatazes e quais negócios o coronel fazia na calada da noite. Essas histórias, esses testemunhos de dor, eram mais do que apenas tragédias. Nas mãos de Elara, eles se tornariam acusações formais, armas forjadas no fogo do sofrimento, para serem usadas no dia do acerto de contas. Enquanto Hatch juntava os testemunhos humanos, Elara juntava as provas em papel. Em seu escritório, cercada pelos livros de contas de seu marido, ela começou a conectar os pontos. Um grande carregamento de tabaco vendido por seu pai coincidia com a data em que Hatch relatou que uma família inteira havia desaparecido da senzala, vendida rio abaixo, sem nenhum registro oficial. Uma súbita injeção de dinheiro nas finanças do coronel correspondia a um acordo de terras que, nos documentos oficiais, parecia ser uma perda. Ela percebeu que seu pai não era apenas cruel, mas também um criminoso, usando o sistema de escravidão para encobrir suas atividades de contrabando e fraude. A honra da família Vance era uma fachada, e Elara agora tinha o mapa de todos os podres que se escondiam por trás das colunas brancas da Casa Grande.
Assim, os anos se passaram. A jovem apaixonada e aterrorizada que havia sido forçada a entregar seu filho morreu, e em seu lugar surgiu uma mulher de paciência infinita e determinação de aço. Para a sociedade da Virgínia, Elara Abernathy era uma viúva respeitável, após a morte de seu marido por causas naturais, uma dama de caridade e um pilar da comunidade. Ninguém suspeitava da escuridão que ela carregava por dentro, do plano meticuloso que ela revisava todas as noites. Ela se tornou uma mestra na arte de usar a máscara da submissão feminina para esconder uma mente estratégica e implacável. Ela não era mais uma vítima das circunstâncias, ela era a caçadora que havia esperado pacientemente por quase 2 décadas. Ela observava seu pai envelhecer, seu império começar a mostrar sinais de fraqueza, e sabia que a tempestade que ela vinha planejando por tanto tempo estava finalmente se aproximando. Com a morte de seu marido por causas naturais, quase 2 décadas depois de seu casamento forçado, Elara Abernathy não se tornou apenas uma viúva respeitável, mas a única herdeira de uma das maiores fortunas da Virgínia. A sociedade a via como uma figura trágica e piedosa, uma mulher que cumpriu seu dever com graça e que agora administrava o legado de seu falecido esposo com uma competência surpreendente. Para o coronel Vance, sua filha era o reflexo de sua própria criação superior, uma dama que, apesar de um deslize juvenil, havia se tornado um pilar de honra. Ele a via com um orgulho cego, completamente ignorante de que o luto de Elara era uma máscara para a paciência que havia finalmente se esgotado. A mulher submissa que ele acreditava ter moldado, estava agora no comando de um arsenal de riqueza e influência, e cada visita cortês que ela fazia a Vences Folly era um ato de reconhecimento, a de uma general inspecionando o campo de batalha antes do ataque final. O primeiro movimento de Elara foi silencioso e invisível, executado nos escritórios de advogados e nos salões dos bancos de Richmond. Usando intermediários discretos e o poder do ouro dos Abernathy, ela começou a comprar as dívidas de seu pai. O coronel Vance, como muitos proprietários de plantações, vivia em um ciclo precário de crédito, usando a colheita do próximo ano para pagar as despesas do ano corrente. Elara sabia, por meio dos documentos que estudara, exatamente a quem ele devia e quais eram seus empréstimos mais vulneráveis. Um a um, esses títulos de dívida foram transferidos para uma empresa de fachada controlada por ela. De repente, o coronel começou a receber cartas de credores impacientes e inflexíveis, exigindo pagamentos que antes eram facilmente adiados com um aperto de mão e um copo de uísque. Ele sentiu o laço financeiro se apertar em seu pescoço, culpando a má sorte e a deslealdade de seus pares, sem jamais suspeitar que a mão que apertava a corda era a de sua própria filha. Enquanto a pressão financeira aumentava, Elara começou a minar o bem mais precioso de seu pai, sua reputação. Nos jantares e eventos sociais que agora frequentava como uma viúva influente, ela plantava sementes de dúvida com a habilidade de uma jardineira experiente. Ela não fazia acusações diretas, o que seria grosseiro e suspeito. Em vez disso, ela expressava uma falsa preocupação. Papai parece tão sobrecarregado ultimamente, dizia ela a um banqueiro. Ouvi dizer que a qualidade de seu último carregamento de tabaco não foi a esperada, sussurrava para a esposa de um comerciante. Eram comentários vagos, ditos com um ar de lealdade filial, mas que se espalhavam como fogo em palha seca. Outros grandes fazendeiros, já cautelosos com os rumores de suas dificuldades financeiras, começaram a se distanciar. A imagem de honra e estabilidade do coronel Alistair Vance, construída ao longo de uma vida inteira, começou a rachar sob o peso de sussurros orquestrados. Com o cerco financeiro e social se fechando, Elara ativou a parte mais crucial de seu plano. Uma mensagem, codificada não em uma linha colorida, mas em um padrão complexo de bordado em um lenço de linho, chegou às mãos de Hattie. A mensagem era simples e final. A hora chegou. Reúna as testemunhas. Hattie, que por 20 anos fora a guardiã silenciosa não apenas de Noah, mas de todas as atrocidades cometidas em Vences Folly, começou seu trabalho. Ela conversou com os mais velhos, aqueles cujas memórias eram longas e cujas cicatrizes eram profundas. Ela identificou homens e mulheres que viram famílias serem separadas ilegalmente, que testemunharam punições que resultaram em morte e que sabiam dos negócios obscuros do coronel.
Ela não estava pedindo que se rebelassem com armas, mas com a verdade. A vingança estava sendo construída em cada detalhe. Se você está ansioso para ver essa teia se fechar, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para não perder o desfecho. Paralelamente, Elara usou sua fortuna para contratar os serviços de um advogado de Baltimore, um homem conhecido por sua tenacidade e por não ter nenhuma lealdade para com a aristocracia da Virgínia. No escritório dele, longe dos olhos curiosos do Sul, ela finalmente colocou suas cartas na mesa. Não eram apenas as dívidas que ela agora possuía ou os testemunhos que Hatch estava coletando. Eram os anos de anotações, as cópias de registros de vendas fraudulentas, as provas de contrabando de mercadorias usando os vagões da plantação e as evidências de escravos vendidos para o Sul profundo sem a devida documentação, um crime federal. O advogado ouviu em silêncio, examinando cada papel com um olhar penetrante. Ao final, ele a encarou e disse com uma certeza fria: Senhora Bernatti, o que a senhora tem aqui não é suficiente para arruinar um homem. É suficiente para apagá-lo da história. O coronel, enquanto isso, lutava contra o que ele acreditava ser uma maré de má sorte, completamente alheio à tempestade legal que se formava no horizonte. O golpe final de preparação exigia uma audácia que beirava a loucura. Elara precisava de uma prova irrefutável, algo que só poderia ser encontrado em um único lugar: o livro mestre de registros, guardado a 7 chaves no escritório de seu pai. Ela fez uma visita a Vences Folly, sob o pretexto de discutir assuntos familiares e oferecer ajuda a seu pai em seus tempos difíceis. Com uma atuação digna de uma atriz de teatro, ela fingiu uma tontura, um momento de fraqueza emocional, pedindo para descansar por um momento no escritório dele, o lugar onde passara tanto tempo com sua mãe. O coronel, vendo apenas sua filha frágil, a deixou sozinha. Naqueles breves minutos, com as mãos tremendo, mas o coração firme, ela não roubou o livro. Ela abriu a página que havia memorizado por anos, o registro do nascimento de um órfão chamado Noah, e com uma tinta especial que havia preparado, fez uma pequena, quase imperceptível, alteração na data. Uma alteração que realinha aquele registro com outra transação ilegal, criando uma contradição que ele jamais poderia explicar. Com todas as peças no lugar, Elara recuou e esperou. O palco para a destruição de Alistair Vance estava montado. Suas finanças estavam em frangalhos, com credores impiedosos exigindo o pagamento imediato de dívidas que agora pertenciam à sua filha. Sua reputação estava manchada, com seus antigos aliados o tratando com uma frieza polida. Dentro de sua própria plantação, um exército silencioso de testemunhas liderado por Hatch estava pronto para falar. E em Baltimore um processo legal devastador estava pronto para ser protocolado. O coronel Vance se sentia como um animal encurralado, atacado por inimigos invisíveis de todas as direções. Ele olhava para o mundo que havia construído e via tudo desmoronar, sem entender a origem de sua ruína. Ele ainda se considerava o mestre, o patriarca no controle, sem saber que já não era mais o jogador principal, mas sim a peça final no jogo de xadrez de sua filha, prestes a receber o checkmate. O ano era 1864 e a Guerra Civil devastava a Virgínia, rasgando o tecido social e econômico do Sul. O império do coronel Alistair Vance, construído sobre folhas de tabaco e costas humanas, estava em ruínas. Os mercados haviam desaparecido, os credores batiam à sua porta e a arrogância que o sustentara por toda a vida começava a ceder sob o peso do desespero. Em uma última e desesperada tentativa de se manter à tona, ele tomou a decisão que selaria seu destino. Anunciou um leilão de parte de seus bens, uma venda de escravos para levantar capital rápido. Na lista dos que seriam vendidos, entre dezenas de outros, estava um jovem de 20 anos, forte e conhecido por seu espírito indomável, chamado Noah. A notícia viajou rapidamente através dos campos e chegou aos ouvidos de Elara como o toque de um sino fúnebre. O gatilho que ela esperara por 2 décadas havia finalmente sido acionado. A hora da vingança havia chegado. Elara não derramou uma lágrima nem demonstrou pânico. O tempo para a dor havia passado, agora era o tempo da ação. Usando sua imensa fortuna e a influência do nome Abernath,
ela convocou uma reunião de emergência na mansão Vance. Oficialmente, era um encontro entre o coronel e seus principais credores para discutir a liquidação de suas dívidas. O coronel, acreditando que poderia negociar, adiar pagamentos e talvez salvar um resquício de sua dignidade, concordou. Ele preparou seu escritório, o mesmo cômodo onde sentenciara a vida de sua filha anos antes, para receber os homens a quem devia. O que ele não sabia era que sua filha havia comprado secretamente cada uma de suas dívidas. Ele não estava entrando em uma negociação, estava caminhando para sua própria execução, e os homens sentados à sua mesa não eram seus credores, mas as testemunhas de sua queda, orquestrada pela mulher que ele acreditava ter quebrado. A reunião começou com uma tensão fria. O coronel Vance tentou manter sua postura de patriarca, falando de honra e de tempos difíceis. Os banqueiros e comerciantes presentes, porém, não demonstravam simpatia. Então, a porta se abriu e Elara entrou. Ela não usava as cores vibrantes de uma dama de sua posição, mas um vestido de luto preto, como se já estivesse de luto pela morte do nome de sua família. Ela não se sentou permanecendo de pé na cabeceira da mesa. Com uma calma glacial, ela se dirigiu aos homens. Senhores, agradeço a presença de todos. No entanto, não há necessidade de negociações. Eu sou a única credora nesta sala. Eu sou dona de cada centavo que o coronel Vance deve. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. O rosto do coronel, antes ruborizado de arrogância, tornou-se pálido como cera ao perceber a armadilha em que havia caído. Ele estava financeiramente à mercê de sua própria filha. Com o controle da sala firmemente em suas mãos, Elara deu início à destruição pública de seu pai. Ao seu lado estava o advogado de Baltimore, que começou a apresentar, um por um, os documentos que ela acumulara ao longo de 20 anos. Não eram apenas os títulos de dívida. Eram os livros de contas secretos que provavam a fraude fiscal. Eram as cartas que detalhavam acordos de contrabando de algodão para o norte, uma traição à causa confederada que ele tanto defendia em público. Eram os testemunhos, coletados por Hatch e agora legalmente registrados, de famílias de escravos separadas e vendidas ilegalmente para as plantações de açúcar da Louisiana. Cada documento apresentado era um prego no caixão da honra do coronel. Os homens na sala, pilares da sociedade da Virgínia, olhavam para Alistair Vance não mais como um igual, mas com o desprezo reservado a um criminoso e um traidor. Quando a ruína financeira e moral de seu pai estava completa e exposta, Elara deu o passo final. Ela dispensou o advogado com um aceno e voltou sua atenção para o coronel, que estava encolhido em sua cadeira, um homem velho e derrotado. Apesar de tudo isso, disse ela, com a voz cortante, o senhor ainda acredita que tem algo de valor para vender. O leilão desta tarde, para pagar as dívidas de honra que o senhor não tem mais. Ela caminhou até a janela e olhou para os campos. Eu soube que há um jovem em particular na lista. Um rapaz forte, de olhar determinado, que nunca se curvou completamente. Um bem valioso. A vingança estava sendo construída em cada detalhe. Se você está ansioso para ver essa teia se fechar, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para não perder o desfecho. Elara se virou da janela e encarou seu pai diretamente nos olhos. O momento que ela ensaiara em sua mente por 20 anos havia chegado. O jovem que o senhor está vendendo para pagar por seus pecados o pedaço de carne que o senhor avaliou em algumas centenas de dólares para tentar salvar seu nome manchado, tem o seu sangue correndo nas veias. A confusão no rosto do coronel se transformou em horror quando Elara continuou. Ele não é um órfão encontrado no riacho. Ele é Noah, meu filho. E seu neto. A revelação caiu na sala como uma pedra, estilhaçando o último vestígio da imagem do patriarca. Ela contou a história do falso natimorto, do plano desesperado para salvar uma vida, da mentira que ele engoliu tão facilmente porque confirmava sua própria visão de mundo. O homem obcecado pela pureza de sua linhagem havia condenado seu próprio herdeiro à escravidão, e agora estava prestes a vendê-lo como gado. O coronel Alistair Vance não gritou, não protestou, ele simplesmente quebrou. O som que escapou de seus lábios foi um gemido gutural, o som de uma alma se partindo. Ele olhou para sua filha e, pela primeira vez, não viu uma propriedade ou uma extensão de sua vontade,
mas uma juíza implacável que havia meticulosamente desmantelado seu mundo. Os credores se levantaram em silêncio, um por um, e saíram da sala, deixando para trás o cheiro de desgraça. Elara permaneceu imóvel, observando o homem que a aterrorizara por toda a vida se desintegrar diante de seus olhos. A estrutura de poder de Vencesfolly havia sido demolida, não por um exército ou uma rebelião, mas pela paciência, pela inteligência e pelo amor feroz de uma mulher que ele havia subestimado. A justiça, adiada por 2 décadas, havia finalmente sido servida naquele escritório sombrio. Com o Império Vance em suas mãos e a lei, ainda que falhe a seu favor, Elara não perdeu um único dia. Sua primeira ação não foi de celebração, mas de reparação. Ela marchou até o cartório da cidade, com os papéis que a declaravam dona de tudo que um dia pertenceu a seu pai, e iniciou o processo de manumissão, a compra da liberdade, de cada alma que ainda vivia em Vencesfolly. Começou com Hatch, Samuel, e por fim com o jovem Noah, cujo registro de propriedade ela mesma rasgou com as próprias mãos. Não parou por aí. Família por família, ela usou a fortuna acumulada para libertar dezenas de pessoas, garantindo que ninguém mais carregaria as correntes daquele lugar. O dinheiro manchado de sangue, obtido com o suor e a dor de gerações, foi usado para comprar de volta a humanidade que seu pai havia roubado. Para muitos, aquele foi o primeiro dia de suas vidas em que o sol nasceu sem a sombra do chicote e da senzala, um amanhecer conquistado pela paciência de uma única mulher. Alistair Vance não resistiu por muito tempo. Despojado de sua fortuna, de sua reputação e finalmente de sua identidade como mestre, ele se tornou um fantasma dentro da mansão que um dia comandou. Ele definhou não de doença, mas de relevância. Morreu sozinho em seu escritório, cercado pelos livros de contas que agora não significavam nada. Um homem esquecido pela mesma sociedade que um dia o reverenciou. Elara não permitiu que o nome Vencesfolly continuasse a existir. A plantação foi desmantelada. As senzalas foram demolidas, e em seu lugar, com a ajuda da comunidade recém-liberta, foram construídas casas simples, mas dignas. As terras, antes usadas para o cultivo do tabaco que enriquecia um único homem, foram divididas e transformadas em fazendas cooperativas, onde as famílias plantavam para si mesmas. O lugar que fora um símbolo de opressão se tornou um refúgio, uma das primeiras comunidades de libertos da região, um oásis de esperança nascido das cinzas de um império de crueldade. Para Elara, Samuel e Noah, a liberdade foi o começo de uma jornada diferente e complexa. As cicatrizes de 20 anos não desaparecem com a assinatura de um papel. Noah, agora um homem livre, teve que aprender a verdade sobre sua origem, um processo doloroso que misturou a alegria de encontrar uma mãe com a amargura de uma vida roubada. Elara e Samuel, finalmente juntos, tiveram que reaprender a se amar sem o medo constante da descoberta, construindo uma nova intimidade sobre as ruínas do passado. Eles não tiveram um final de conto de fadas, mas algo muito mais real e precioso, a chance de serem uma família. Lentamente, dia após dia, eles curaram suas feridas, não com o esquecimento, mas com a aceitação e o amor que lhes fora negado por tanto tempo. Se essa história te impactou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo o que achou. A história de Elara Vance não foi registrada nos grandes livros de história, que costumam celebrar generais e políticos. Seu legado foi escrito na terra que ela transformou e nas vidas que ela libertou. A comunidade que ela ajudou a fundar prosperou, tornando-se um testemunho silencioso de que a mudança é possível, mesmo nos tempos mais sombrios. A lição deixada por sua jornada é poderosa e atemporal. A maior fraqueza de um tirano é sempre subestimar a inteligência, a paciência e a resiliência daqueles que ele oprime. O poder mais destrutivo não vem das armas ou dos gritos, mas dos segredos guardados pelos mais vulneráveis e da determinação de uma mãe para proteger seu filho. O império de Alistair Vance foi construído para durar séculos, mas foi derrubado por dentro, pela mulher que ele pensou ter esmagado. Pois a verdadeira justiça às vezes não é uma explosão, mas um plano paciente que floresce no silêncio, por gerações.